Exercício 23, encontre o limite quando θ tende a zero da expressão seno de 3θ dividido por θ. Então, para resolver esse problema, nós vamos usar o conhecimento desse limite fundamental, né, que é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é igual a 1. Então, vamos examinar agora o nosso limite, que é quando θ tende a zero, da expressão seno de 3θ sobre θ, que é muito parecido com o limite ali no quadrado azul, né? Para isso, para que a gente possa usar aquele resultado, eu vou precisar de um truquezinho aqui, que é multiplicar e dividir por 3. Então, o nosso limite ali vai ser escrito da seguinte forma: eu vou multiplicar e dividir por 3, ou seja, vou multiplicar por 1, não vou estar alterando em nada, e vou reescrever então a expressão assim: limite quando θ tende a zero de 3 vezes o seno de 3θ sobre 3θ. Agora, o 3, a constante 3 que está no numerador, eu vou botar lá para fora do limite, usando aquela propriedade dos limites, que eu posso botar as constantes lá para fora. Então, fica 3 vezes o limite quando θ tende a zero da seguinte expressão: seno de 3θ dividido por 3θ. E agora eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou fazer x igual a 3θ. O que vai acontecer? O seno de 3θ vai ser transformado em seno de x. O 3θ vai ser transformado em x. Então eu vou ter a expressão seno de x sobre x, que me convém. Agora o problema é saber para onde vai tender o x, porque o limite original, o θ que está tendendo a zero. Mas, quando o θ tende a zero, 3 vezes θ também tende a zero. Consequentemente, o x tende a zero, já que o x é igual a 3θ. Então eu posso dizer o seguinte, que quando θ tende a zero, que é o limite ali original, isso vai acarretar que o x também vai tender a zero. Então, aquele limite na variável θ vai ser escrito assim na variável x. 3 vezes o limite, se o θ tende a zero, então o x também tende a zero, então eu escrevo o limite de quando o x tende a zero. O seno de 3θ fica o seno de x. E 3 sobre 3θ fica então sobre x. Então, fica assim, então, na variável x. Usei então essa técnica de mudança de variável para mudar o limite da variável θ para a variável x. Agora, na variável x, eu tenho o resultado já daquele limite fundamental, né? Esse limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Então, isso fica 3 vezes 1, que é igual a 3, e esse é o valor do nosso limite. Exercício 27, encontre o limite quando x tende a zero da expressão tangente de 7x sobre o seno de 3x. Vamos usar, para resolver esse exercício, o conhecimento desse limite fundamental, o seno de u sobre u, quando u tende a zero, esse limite é igual a 1. A nossa expressão tangente de 7x sobre o seno de 3x, eu posso reescrevê-la assim, né, usando que tangente é o seno sobre o cosseno, então tangente de 7x é seno de 7x sobre o cosseno de 7x, vezes ali 1 sobre o seno de 3x. Agora eu vou reescrevê-la assim, né? Eu vou deixar separado aquele termo 1 cosseno de 7x, 1 sobre o cosseno de 7x, vezes o seno de 7x sobre 1, vezes 1 sobre o seno de 3x. Então, esse produto desses três fatores aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir e multiplicar por x, dividir e multiplicar por 7, dividir e multiplicar por 3. Então, é isso que a gente faz. Multiplico e divido por 7, multiplico e divido por x, e multiplico e divido por 3, e coloco os termos nas posições convenientes aí. Note que se eu simplificar o 7, simplificar o x e simplificar o 3, né, eu tenho exatamente os mesmos termos, né?
Então, eu tenho essa igualdade aí, multiplicando e dividindo por 7, por 3 e por x. Então, agora que eu consegui expressar a nossa função tangente de 7x sobre seno de 3x através desse produto, vamos calcular então o limite quando x tende a zero da nossa função. Então será o limite quando x tende a zero desse produto aí, desses três fatores, né? 1 sobre o cosseno de 7x vezes 7 seno de 7x sobre 7x vezes 3x sobre 3 seno de 3x. Então vou usar aqui a propriedade dos limites, que o limite do produto é o produto dos limites, e cada um desse, e depois vou colocar as constantes aí para fora, o 7, a constante vai para fora, e o 1/3, é aquela constante ali, vem para fora, expressando então o nosso limite através dessa expressão, limite quando x tende a zero de 1 sobre o cosseno de 7x vezes 7 vezes o limite de seno de 7x sobre 7x vezes 1/3 vezes o limite de 3 sobre seno de 3x quando x tende a zero. O que nós vamos fazer agora, nós vamos calcular separadamente cada um desses limites aí no quadrado verde, no vermelho e no azul. Então, o limite do 1 sobre o cosseno de 7x quando x tende a zero, essa função não tem problema no denominador, basta substituir o x por zero, uma função contínua, né, usando a continuidade da função cosseno. Então, substituindo o x por zero, fica o cosseno de 7 vezes 0, que é o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, então isso dá 1. Então, aquele quadrado ali em verde deve ser substituído por 1. Agora, o próximo limite, o seno de 7x sobre 7x. Este limite aí nós vamos fazer a mudança de variável u igual a 7x. Se u igual a 7x, então x tendendo a zero implica que 7x tende a zero, o que implica que u, que é igual a 7x, tende a zero. Assim, x tende a zero implica que u tende a zero, e o limite então na variável x é escrito na variável u como sendo o limite quando u tende a zero do seno de u sobre u, e esse limite é igual a 1, né? É o limite fundamental. Então ali em rosa eu tenho o limite, aquele limite ali é 1. Agora falta o outro limite ali em roxo, temos que calcular ali o limite. Primeiro vamos calcular o limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero, fazendo a mudança de variável igual a 3x, então é bem semelhante ao caso do anterior. Então quando x tende a zero, u tende a zero, então na variável u esse limite aí fica limite quando u tende a zero de seno de u sobre u, e isso dá 1. O limite que eu tenho ali é o limite de 3x sobre o seno de 3x quando x tende a zero. Eu posso reescrever então essa expressão assim, como o limite de 1 sobre o seno de 3x sobre 3x. E agora então o limite do quociente é o quociente dos limites, fica o limite quando x tende a zero da constante 1 dividido pelo limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre 3x. O limite da constante 1 é 1, e aquele limite eu acabei de calcular, o limite de 3x, de seno de 3x sobre 3x é 1, né? Então isso fica 1 sobre 1, que dá 1. Então o quadradinho roxo também deve ser preenchido com o número 1. Consequentemente, o nosso limite, o limite da função tangente de 7x sobre o seno de 3x, quando x tende a zero, isso é o limite daquela expressão ali, né? 1 sobre o cosseno de 7x vezes 7 vezes esse limite de seno de 7x sobre 7x, que vai dar 1, vezes 1/3 vezes esse limite, que também vai dar 1, em roxo ali o 3x sobre o seno de 3x, fazendo a substituição, eu tenho 1 vezes 7 vezes 1 vezes 1/3 vezes 1, isso dá 7/3. Isso é a nossa resposta final, esse é o valor do limite, né, da nossa função quando x tende a zero.
No exercício 29, vamos encontrar o limite quando x tende a zero pela direita, o seno de 5x sobre 5 raiz de x. São comentários sobre por que considerar o limite quando x tende a zero pela direita e não quando x tende a zero, considerar um limite bilateral. Isso por causa da raiz quadrada de x que aparece ali no denominador. Não faz sentido considerar a raiz de x para x negativo, então não posso considerar nem pensar em limite pela esquerda, né? Então não posso pensar em limite bilateral. O limite faz sentido apenas quando x tende a zero pela direita. Então vamos calcular esse limite usando o limite fundamental, né, que é o seno de u sobre u, quando u tende a zero, esse limite já é conhecido, igual a 1. O nosso limite, então, do seno de 5x sobre 5 raiz de x, quando x tende a zero mais, ele vai ser calculado assim. Eu vou pegar a nossa expressão, seno de 5x sobre 5 raiz de x, e vou multiplicar e dividir por raiz de x. Por que fazemos isso? Porque aí no denominador eu vou ter raiz de x vezes raiz de x, que é o x. E no numerador eu vou ter o seno de 5x. Então, essa expressão fica limite de raiz de x vezes seno de 5x sobre 5x. Limite quando x tende a zero mais. E agora eu vou enxergar essa expressão como um produto, né, um produto de raiz de x por seno de 5x sobre 5x. Então, usar a propriedade de que o limite do produto é o produto dos limites. Aí eu fico então com o limite da raiz de x, quando x tende a zero mais, vezes o limite do seno de 5x sobre 5x quando x tende a zero mais. Esse limite já vamos calcular através dessa mudança de variável u igual a 5x, fazendo a mudança de variável u igual a 5x, quando x tende a zero mais, então 5x tende a zero mais. Logo, u vai tender a zero mais. Quando x tender a zero pela direita, o u vai tender a zero também pela direita por valores maiores do que zero. Então o limite quando x tende a zero pela direita fica na variável u, o limite quando u tende a zero mais, e o seno de 5x fica escrito como seno de u e o 5x fica escrito como u. Então esse é o limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero pela direita. O limite fundamental nos diz que o limite bilateral é igual a 1, portanto o limite bilateral existe e é igual aos limites laterais, né? Então pela direita, certamente o limite quando u tende a zero mais, do seno de u sobre u, esse limite será 1. Então, sendo 1, então na nossa conta que havíamos parado ali, havíamos interrompido para calcular esse limite do seno de 5x sobre 5x, quando x tende a zero pela direita. Então esse limite é igual a 1. O limite da raiz de x quando x tende a zero pela direita é a raiz de zero, então eu vou ficar com raiz de zero vezes 1, que é igual a zero, né? Então zero é a resposta final, é o valor do limite. Exercício 49, encontre um valor diferente de zero para a constante k, que torna a função f contínua em x igual a zero. Esta é a função f de x definida por partes, a primeira parte para x negativo, valendo tangente de kx sobre x, e a segunda parte para x maior ou igual que zero, valendo 3x mais 2k ao quadrado. Então, para examinar a continuidade no ponto x igual a zero, ao ponto de quebra ali, vamos examinar então os limites laterais, para x tendendo a zero, inicialmente pela direita. Então, pela direita, x é maior que zero, então a definição da função é aquela 3x mais 2k ao quadrado. Então, eu fico com o limite de 3x mais 2k ao quadrado quando x tende a zero. Substituo x por zero, né? 3 vezes 0 mais 2k2, isso fica com 2k ao quadrado. Vamos agora ao limite lateral pela esquerda. Então, fazer o x tender a zero pela esquerda. Se o x tende a zero pela esquerda, x é negativo, então a definição da função é tangente de kx sobre x. Para calcular esse limite, aí nós vamos calcular o Laparte aqui. Vamos
calcular esse limite de tangente de k vezes x sobre x quando x tende a zero da seguinte forma. Vamos usar a definição de tangente, que a tangente de kx é o seno de k vezes x dividido pelo cosseno de k vezes x. Ainda tenho isso dividido por x. Então eu posso escrever isso como seno de kx sobre o cosseno de kx vezes 1 sobre x, ou, melhor ainda, seno de kx sobre x vezes 1 sobre k vezes x. Então esse limite do produto é o produto dos limites. Então eu tenho o limite quando x tende a zero menos seno de kx sobre x vezes o limite de 1 sobre o cosseno de kx quando x tende a zero pela esquerda. O primeiro limite eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou multiplicar e dividir por k. Então fica o limite quando x tende a zero menos de k vezes seno de kx sobre kx vezes aquele outro limite. Aquele outro limite não tem problema nenhum. Eu posso fazer x igual a zero. Eu posso substituir x igual a zero. Vai ficar ali o cosseno de zero, que é 1. Né? Então fica 1 sobre 1, que é 1. Então fica apenas aquele limite ali dos k vezes seno de kx sobre kx. Aquele k no numerador eu coloco lá para fora e deixo dentro do limite seno de kx sobre kx. Então esse limite eu posso calcular da seguinte maneira, fazendo a mudança de variável u igual a k vezes x. Então se u igual a k vezes x, o x tende a zero implica que o u vai tender a zero também, pela esquerda. Aí eu tenho que isso é o limite do seno de u sobre u quando u tende a zero menos. E se quando u tende a zero menos, esse limite tem que ser 1, porque esse é o limite fundamental, né? O limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero, o limite bilateral é 1, né? Portanto, o limite lateral, quando u tende a zero pela esquerda, também é 1. E esse é o limite que eu tenho que substituir lá na conta que eu parei, né? Eu parei para calcular essa conta aí do limite quando x tende a zero menos do seno de kx sobre kx. Esse limite é 1, então eu fico com k vezes 1, que é igual a k. Então agora eu vou voltar para a conta original do problema, que é essa aqui, ó, que era calcular o limite da tangente de k vezes x sobre x quando o x tende a zero pela direita. Eu acabei de calcular esse limite é igual a k. Então, esse limite sendo k, esse é o limite lateral pela esquerda. Pela direita, o limite é 2k ao quadrado. Então, agora eu vou impor a condição de igualdade dos limites laterais, 2k2 igual a k. Então, supondo que o k é diferente de zero, como é pedido no enunciado do problema, no enunciado a gente encontra um valor diferente de zero para a constante k. Então, supondo que o k é diferente de zero, eu posso simplificar, cortar, dividir por k, então 2k é igual a 1, que implica que k é igual a 1 meio. Então, se k for igual a 1 meio, eu tenho a igualdade dos limites laterais, portanto o limite para x tender, quando x tende a zero da função existe e é igual a k, ou 2k ao quadrado, que ambos são iguais e são iguais a 1 meio. Além disso, eu tenho que o valor da função f de zero é calculado usando a definição lá da função. No ponto x igual a zero, ela vale 3 vezes zero mais 2k ao quadrado. 2k ao quadrado é igual a k, que é igual a 1 meio, portanto, isso coincide com o limite, com o valor do limite. Então, o limite quando x tende a zero da função f de x é igual ao valor da função no ponto x igual a zero, né, igual ao meio, nesse caso. Então, isso me garante que a função é contínua em x igual a zero. Então, a resposta para o nosso exercício, né, ele perguntava para qual o valor de k diferente de zero que torna a função contínua, é o valor k igual a 1 meio. Né? Isso torna a nossa função contínua em x igual a zero. Exercício 51, encontre o limite fazendo a substituição indicada. No item A, vamos calcular o limite para x tendendo a mais infinito da expressão x seno de 1 sobre x, fazendo a substituição t igual a 1 sobre x. No item B, vamos calcular o limite para x tendendo a menos infinito da expressão x vezes 1 menos o cosseno de 1 sobre x, fazendo a substituição
t igual a 1 sobre x. E no item C, vamos calcular o limite de π menos x sobre o seno de x quando x tende a π, fazendo a substituição t igual a π menos x. Começando com o item A, então, nós vamos fazer uso desses dois limites fundamentais, né? Primeiramente, o limite do seno de t sobre t, quando t tende a zero, esse limite fundamental conhecido, igual a 1, e também esse limite quando t tende a zero, da expressão 1 menos o cosseno de t sobre t, esse limite é zero. Então, no item A, nós temos o limite, quando x tende a mais infinito, de x vezes seno de x. Então, a substituição indicada é fazer t igual a 1 sobre x. A variável do limite é x. X está tendendo a mais infinito. Se x tende a mais infinito, 1 sobre x tende a zero. E 1 sobre x é justamente o t, né? Então, se x tende a mais infinito, t tende a zero, né? Isso é o que nos interessa. Então, ao trocar a variável agora, o limite vai ser o limite quando t tender a zero. X é substituído por 1 sobre t, já que t é 1 sobre x, e o 1 sobre x é substituído por t, então a expressão seno de 1 sobre x fica simplesmente seno de t. Então esse limite aí desse produto pode ser escrito como um quociente, né, o limite quando t tende a zero do seno de t sobre t, e esse é o limite fundamental, né, esse é igual a 1. Então no item B agora, vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito de x vezes 1 menos o cosseno de 1 sobre x. Vamos fazer a substituição indicada, que é t igual a 1 sobre x. Se t é igual a 1 sobre x e o x está tendendo a menos infinito, o 1 sobre x tende a zero, né? O t tende a zero nesse caso, porque o t é 1 sobre x. E se o t é 1 sobre x, o x é 1 sobre t. E aí, fazendo a substituição agora, ficamos com o limite quando t tende a zero de 1 sobre t vezes 1 menos o cosseno de t. E isso eu posso reescrever dessa forma. Limite quando t tende a zero de 1 menos o cosseno de t sobre t. E esse é um dos dois limites fundamentais que colocamos aí no início da solução do problema. Esse limite é conhecido, esse é igual a zero, né? Então, item C. No item C temos o limite de π menos x sobre seno de x quando x tender a π. Substituição indicada é fazer t igual a π menos x. Fazendo t igual a π menos x, o x está tendendo a π. Se o x tende a π, x menos π tende a zero. Logo, t tende a zero quando o x tender a π, né? X tendendo a π implica em t tendendo a zero. Então, quando trocarmos a variável do limite para t, o limite vai ficar quando t tende a zero. π menos x é simplesmente igual a t, e o seno de x é o seno de π menos t, já que t é igual a π menos x, logo x é igual a π menos t. Então agora nós podemos escrever esse limite assim. O denominador nós vamos usar na forma do seno da diferença de dois ângulos. Então, seno de π menos t é o seno de π vezes o cosseno de t, menos o seno de t vezes o cosseno de π. O seno de π é zero e o cosseno de π é menos 1. Portanto, essa expressão fica simplesmente o limite de t sobre o seno de t. Agora, t sobre o seno de t pode ser escrito como 1 sobre seno de t sobre t. Então, agora o limite do quociente fica o quociente dos limites. No numerador eu tenho uma constante, que o limite é 1, e o limite do denominador é o limite fundamental, seno de t sobre t, quando t tende a zero. Então, esse limite é 1. Então, a nossa conta fica 1 sobre 1, que dá 1.